Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 13 de outubro. Plenário do Supremo julga ação contra a comercialização de remédios para emagrecer. Lei de 2017 permite que medicamentos como a sibutramina sejam vendidos com receita médica específica. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça manda soltar mulher que foi presa por furtar miojo, refrigerante e suco em pó. STF vai julgar recurso do presidente Jair Bolsonaro que questiona dispositivo do regimento da Corte que embasou a abertura de inquérito sobre fake news e ameaças ao Supremo. Ministro Gilmar Mendes convoca audiência de conciliação para discutir cortes no programa Bolsa Família. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Passionik, mandou soltar uma mulher que foi presa depois de furtar alimentos avaliados em R$ 21,69. A mulher desempregada, que mora nas ruas de São Paulo há mais de 10 anos, foi presa em flagrante após furtar 2 pacotes de macarrão instantâneo, 2 refrigerantes e um refresco em pó. Ao converter a prisão em preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que, como a acusada já havia cometido outros crimes, a reincidência impediria a aplicação do princípio da insignificância e afastaria a possibilidade de liberdade provisória. A Defensoria Pública de São Paulo, então, impetrou habeas corpus no STJ. Ao analisar o caso, o relator ministro Joel Ilan Passionik apontou que, de fato, a jurisprudência da Corte entende que a habitualidade na prática de delitos, mesmo que irrelevantes, afasta a incidência da insignificância. Entretanto, ele ponderou que há situações em que o grau de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal é tão pequeno que não se poderia negar a incidência do princípio. Com base no princípio da insignificância, o ministro concedeu de ofício o habeas corpus, trancou a ação penal e determinou a soltura da mulher. O Supremo vai julgar recurso do presidente Jair Bolsonaro sobre norma que permitiu a abertura de inquérito relacionado a ataques a ministros da Corte. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O plenário virtual do Supremo vai julgar o recurso do presidente Jair Bolsonaro na ação que questiona um item do regimento interno da Corte que embasou a abertura do inquérito sobre notícias fraudulentas e ameaças aos ministros. Por meio da Advocacia Geral da União, o presidente foi contra abrir inquérito sem pedido do Ministério Público. Mas o relator ministro Edson Fachin extinguiu o processo porque o STF validou recentemente a investigação. O recurso será analisado na sessão virtual, que começa no próximo dia 22 e vai até 3 de novembro. Após informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de 5 dias para que a defesa do ex-deputado Roberto Jefferson se manifeste sobre retiradas da tornozeleira eletrônica. A defesa poderá falar sobre o histórico do monitoramento de Roberto Jefferson, especialmente as violações que não tiveram relação com a retirada do equipamento para exames médicos. O despacho foi no âmbito de ação penal, na qual foi decretada a prisão preventiva do presidente do PTB. O ministro Dias Toffoli restringiu o alcance da quebra de sigilo de uma empresa de turismo e seu sócio, determinada pela CPI da pandemia. A CPI havia determinado a quebra dos sigilos fiscal e bancário da Barão Turismo e do sócio Rafael Abreu desde 2018, mas o ministro Dias Toffoli restringiu esse alcance para o período da pandemia da Covid-19, ou seja, a partir de março do ano passado. Por determinação do ministro, os dados obtidos pelos senadores devem ser preservados. A CPI quer saber a origem do dinheiro recebido pela empresa, pelos voos em que levou funcionários da Precisa Medicamentos do Brasil para a Índia. O Partido Socialista Brasileiro entrou com uma ação no Supremo em que questiona a ausência de indicadores de taxas de feminicídios e letalidade policial no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O plano, que estabelece metas para a área até 2030, foi alterado por decreto presidencial no mês passado. Para o PSB, sem esses indicadores específicos, os feminicídios e as mortes causadas por violência policial vão sofrer um apagão de dados, o que dificulta a definição de políticas públicas para proteger os grupos vulneráveis. O partido alega ainda que a supressão do monitoramento e da avaliação
representa não só medida imprudente e incompatível com a realidade, como também impõe risco à segurança pública, sobretudo a das mulheres e da população negra. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. Em manifestação ao Supremo, o Ministério Público Federal deu parecer pelo desprovimento de recurso de um militar acusado de exercício ilegal da medicina no Exército Brasileiro. O homem, que também teria cometido crimes de estelionato e falsidade ideológica, pede a unificação de 2 ações penais em curso. Os delitos foram cometidos durante o tempo em que o homem serviu ao Exército e originaram 2 ações penais. No recurso ordinário em habeas corpus, ele busca a unificação dos processos a partir da regra de continência nos termos do Código de Processo Penal Militar. Na avaliação do MPF, o recurso não deve prosperar. O órgão aponta que os delitos foram praticados em contextos de tempo, lugar e modo de execução distintos, como demonstrado pela Justiça Militar. O fato, por si só, afastaria o reconhecimento da continuidade e do critério de prevenção, capazes de atestar a declaração de incompetência de um dos juízos responsáveis por processar e julgar a denúncia oferecida contra o militar. Para a subprocuradora-geral, em se tratando de crimes apurados por meio de ações penais diversas, com uma delas já sentenciada, a existência de fases processuais distintas também viabiliza a unificação processual almejada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Começou na manhã de hoje, na Justiça Militar, o julgamento dos acusados pela morte do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador de recicláveis Luciano Macedo. Eles morreram em abril de 2019 durante uma operação militar no Rio de Janeiro. No momento, o julgamento está na fase das sustentações do Ministério Público e da defesa dos acusados. Os 12 militares do Exército respondem pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio e por omissão de socorro. Em abril de 2019, eles atingiram o carro do músico com 62 disparos de fuzis e pistolas durante uma operação na Vila Militar em Guadalupe, zona oeste do Rio. O artista morreu na hora. O catador de recicláveis, Luciano Macedo, que tentou ajudar a família, foi atingido pelos disparos e morreu no hospital. 5 integrantes do Conselho Especial de Justiça são os responsáveis pelo julgamento. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do Grêmio por acidente com o torcedor durante comemoração em arquibancada. Voltamos já. Em relação à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 88, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo com o 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do Grêmio por acidente com o torcedor durante uma comemoração na arquibancada do estádio. Por unanimidade, os ministros da 4ª turma do STJ negaram provimento ao agravo interno e mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão condenou o Grêmio Futebol Porto Alegrense a indenizar por danos morais em R$8 mil um torcedor que se machucou durante a comemoração da torcida em jogo na Arena do Grêmio, na capital gaúcha. Além do clube, a empresa gestora do estádio e a empresa responsável pela construção foram condenadas solidariamente. O acidente foi em 2013 em um jogo pela Libertadores da América. O torcedor estava no setor das arquibancadas, onde costuma ficar a torcida do Grêmio. Depois de um dos gols do time, os gremistas fizeram a avalanche, tradicional comemoração no estádio. Foi quando a grade de proteção cedeu, lançando pessoas no fosso da arena. Por causa dos ferimentos, o torcedor do caso julgado ficou afastado do trabalho durante 10 dias e ele recorreu à justiça. A condenação por danos morais foi fixada em primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que a falta de segurança colocou em risco a integridade física dos torcedores. Em recurso especial no STJ, o Grêmio sustentou a inexistência de nexo causal entre o acidente e a participação no jogo, já que o episódio teria sido causado exclusivamente pela imprudência dos torcedores.
O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do recurso, apontou que o Tribunal Gaúcho concluiu pela responsabilidade dos réus e entendeu não haver culpa exclusiva das vítimas, especialmente porque o movimento da avalanche era conhecido, tanto que o projeto arquitetônico daquele setor do estádio foi elaborado para permitir esse tipo de comemoração. Por fim, para o magistrado, o acolhimento do recurso exigiria análise das provas do processo, o que é vedado em recurso especial pela súmula 7 do STJ. E a terceira turma do STJ afastou a responsabilidade de um estacionamento particular por roubo de relógio de luxo de um dos mensalistas. Reconhecendo a existência de fortuito externo, a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do consumidor mensalista do estacionamento que teve o relógio de luxo roubado dentro da área de garagem. Para o colegiado, o crime foi um ato ilícito exclusivo de terceiro, o que afasta o nexo de causalidade com os serviços prestados pela empresa. Em primeiro e segundo graus, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente pela Justiça de São Paulo. De acordo com o processo, ao estacionar o veículo na garagem do prédio em que tinha um escritório de advocacia, o mensalista foi surpreendido por um motociclista armado, que levou o relógio avaliado em mais de R$50 mil. No recurso especial ao STJ, a vítima alegou que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, houve falha na prestação do serviço, pois as câmeras de monitoramento não estavam funcionando e não havia uma cancela na entrada do estacionamento para aumentar a segurança de usuários. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boas Cueva, apontou que, a despeito da consumação do crime no interior do estacionamento, não seria possível ao referido estabelecimento, nem constituía ônus que lhe pudesse ser atribuída em virtude da natureza da atividade comercial ali desenvolvida. Impedir o roubo do relógio, especialmente porque o bem foi subtraído diretamente da vítima e o delito foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, situação que caracteriza o fortuito externo, causa excludente de responsabilidade. O ministro reforçou ainda que, ao contratar o serviço de estacionamento privativo, o mensalista tinha conhecimento da ausência de cancelas no local. E em relação ao problema das câmeras de segurança, ele destacou que, de acordo com os autos, o fato não foi determinante para a ocorrência do roubo. Por fim, o relator enfatizou que a segurança pessoal privada e a responsabilização por bens pessoais, com exceção do veículo sob guarda, são elementos que fogem aos riscos assumidos pelo estacionamento particular. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que é legal a concessão de novo financiamento estudantil para estudante graduado já beneficiado pelo FIES. A sentença que garantiu a um universitário a concessão de crédito junto ao Fundo de Financiamento Estudantil para cursar uma segunda graduação foi confirmada pela quinta turma do TRF1 após recurso interposto pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento Estudantil. A União e o FNDE alegaram que a destinação de recursos financeiros a uma segunda graduação de um mesmo estudante impede o acesso de outro que dele necessita para frequentar o ensino superior pela primeira vez. Segundo o FNDE, uma nova redação dada à normatização do FIES pela Lei 12.202, em 2010, somente permitiu que o estudante já beneficiado na graduação pudesse financiar curso de pós-graduação. Mas, segundo a relatora do caso no TRF1, desembargadora federal Daniele Maranhão, a legislação de 2010, em vigor à época em que a ação foi proposta, restringe a concessão de novo financiamento apenas a quem esteja inadimplente com o FIES ou com o antigo programa de crédito educativo. Seguindo o voto da relatora, a quinta turma decidiu à unanimidade a favor do estudante. No interior de Mato Grosso, 2 mulheres levadas a júri popular foram condenadas por tortura e assassinato de um menino de 3 anos de idade. Uma delas era a mãe da criança. 25 anos, 9 meses e 25 dias de prisão em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado e tortura. Essa foi a condenação de Fabiola Pinheiro, acusada de torturar e matar Davi, de 3 anos de idade. A sua companheira, Luana Marques, que era mãe da criança, também foi condenada por tortura e omissão a uma pena em regime aberto
de 3 anos, 10 meses e 20 dias. O crime ocorreu em novembro de 2019 em Nova Marilândia, interior de Mato Grosso. De acordo com a denúncia, a madrasta nutria ódio pelo garoto por ele ter sido fruto de outro relacionamento. Por conta do ciúme possessivo, Fabiola torturava o enteado com cintadas, mordidas, socos, chutes e pisões. Ainda segundo a denúncia, a mãe de Davi sabia das torturas, mas nada fazia para preservar a vida do filho. O tribunal do júri, realizado pela comarca de Arenápolis, de forma online e presencial, durou 26 horas. Um júri bastante desgastante emocionalmente a todos aqueles que participaram, que exigiu uma logística diferenciada por parte do Tribunal de Justiça, cuja execução só foi possível graças ao engajamento de todas as instituições que dele participaram. E a seguir, a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, depois do intervalo. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a ação que trata da utilização de medicamentos que prometem o emagrecimento. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde questiona a lei de 2017 que autoriza a produção, a comercialização e o consumo sob prescrição médica de remédios para emagrecer. A entidade argumenta haver amplo conhecimento sobre a ineficácia desses medicamentos e efeitos colaterais prejudiciais aos pacientes. Sustenta ainda que, diante do crescimento da obesidade no país, há grande perigo de que muitos brasileiros recorram a esses medicamentos, acreditando em resultados que cientificamente não só foram desmentidos, mas podem colocar em grave risco a saúde, especialmente dos diabéticos e hipertensos. O Procurador-Geral da República se manifestou pela constitucionalidade da lei questionada. Após imensos debates com a sociedade científica, a reação legislativa contra a resolução da Anvisa, que proibiu o uso dos referidos medicamentos moderadores de apetite, limitou-se a garantir a prerrogativa médica de decidir sobre a pertinência do tratamento para a obesidade, utilizando os aludidos fármacos que contenham aquelas substâncias. Entretanto, toda a cadeia de fornecimento desses produtos permanece submetida à regulamentação da Agência de Vigilância, a Anvisa. O relator ministro Nunes Marques destacou que a população pobre e obesa brasileira não tem opção farmacológica para o combate à obesidade, já que os remédios para esse problema são muito caros. Afirmou que, em vez de proibir esses medicamentos, o ideal é implantar critérios rigorosos para controlar a venda, da mesma forma que já ocorre com outras substâncias, como os antibióticos. Também destacou no voto que não se pode abdicar do uso desses remédios para o enfrentamento da obesidade, que, no seu entendimento, se tornou uma verdadeira epidemia. Nesse sentido, votou pela constitucionalidade da comercialização de remédios para emagrecer. Destaque-se que esta patologia tem maior incidência entre as classes menos favorecidas, que serão as mais prejudicadas caso não possam mais tratar-se com os anorexígenos em questão. Retirar estes medicamentos do mercado significa deixar sem tratamento mais de 30 milhões de brasileiros afetados pela obesidade. O número de obesos tenderá certamente a aumentar. Tal fato ocasionaria também um aumento na busca pela cirurgia bariátrica, que tem alto custo e exige estrutura e pessoal qualificado em número muito maior do que o atualmente existente. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele entendeu que a liberação da produção e comercialização de qualquer substância que afeta a saúde humana
deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção do direito à saúde. É preciso deixar bem nítido, não é, ao menos em tese, obstado ao Poder Legislativo regulamentar a comercialização de determinada substância que pode impactar positivamente ou não a saúde humana. Mas é preciso, quando o faça, e daí porque estamos diante de uma lei de efeitos concretos, quando o faça, que sob pena da proibição, da proteção insuficiente e, portanto, de uma ofensa à proibição de retrocesso, faça com minudente regulamentação, indicando formas de apresentação do produto, disposições relativas à sua validade, condições de armazenamento, dosagem máxima a ser administrada, entre outros. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso acompanharam o relator. Depois, o julgamento foi suspenso. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, convocou para esta sexta-feira uma audiência de conciliação entre a União e 8 estados da região Nordeste. O objetivo do encontro é chegar a uma solução amigável na ação em que os estados contestam cortes no programa Bolsa Família. A ação é dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Em março do ano passado, o então relator, ministro Marco Aurélio, acolheu o pedido dos autores para que o governo federal suspendesse os cortes no Bolsa Família durante o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. O plenário, por unanimidade, seguiu esse entendimento. Mas depois, os governadores informaram que, além das restrições a novos registros de beneficiários, foram cortadas mais de 158 mil bolsas, 61% delas na região Nordeste. Diante do impasse, o ministro Gilmar Mendes convocou uma audiência de tentativa de conciliação para que as partes apresentem propostas de acordo previamente autorizadas pelos setores técnico-administrativos. A audiência vai ser realizada pela internet na próxima sexta-feira, a partir das 14h. Em manifestação encaminhada ao Supremo, o Ministério Público Federal defendeu que ocupante de cargo em comissão que cometeu crime tenha pena aumentada, por entender que ele deve ser equiparado a servidor público. Por entender que o Código Penal é expresso ao estabelecer que a pena para crimes cometidos por funcionário público será aumentada em 1/3 quando o autor do delito for ocupante de cargo em comissão, o Ministério Público Federal defende no Supremo Tribunal Federal a manutenção da sanção aplicada a um homem condenado por peculato pela Justiça de Minas Gerais. Segundo informações do processo, quando era administrador do distrito de Senhora do Carmo, no município de Itabira, Minas Gerais, o homem sofreu condenação de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 2 restritivas de direitos. A decisão aplicou a causa de aumento considerando o cargo ocupado pelo réu. Ao se manifestar no processo, a subprocuradora-geral da República, Cláudia Marques, afirma que a tese de afastar o aumento de pena e reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição não se sustenta. Segundo ela, o denunciado praticou o crime enquanto ocupava o cargo em comissão, sendo irrelevante o fato de o recorrente não ser originalmente servidor público. Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal pede para que o INCRA e a União regularizem serviços de infraestrutura em assentamento do Tocantins. A ação movida pelo Ministério Público Federal pede a implementação de serviços básicos como água, energia e estradas em assentamentos da zona central do Tocantins. A falta desses recursos tem afetado a saúde e a qualidade de vida dos moradores. Em alguns assentamentos, por exemplo, estudantes têm que percorrer longas distâncias para ter acesso ao transporte escolar que não chega ao local. O MPF pediu tutela de urgência para a implementação desses serviços básicos para garantir os direitos sociais desses moradores, principalmente os relacionados à saúde e à educação. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.